Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um evento aqui, mais uma palestra, um bate-papo muito legal que nós vamos ter agora aqui na SMV20, na nossa semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Guilherme Quanti, estou com vocês aqui na trilha de Economia e Gestão. E antes de apresentar o nosso convidado, quero fazer aquele lembrete que eu sempre faço. Registre o momento que você está assistindo aqui o nosso talk, compartilha nas suas redes sociais, marca o Client Hub, usa a hashtag SMV20, a nossa grande comunidade aí em torno do evento. Tá legal? E para falar sobre Customer Experience, né, na missão aí de atrair, engajar, encantar clientes na construção civil, um mercado cada vez mais disputado, profissionalizado, e que bom, né, por isso, eu vou convidar o Eduardo Fonseca da Dive para a gente bater um papo aí sobre esse assunto. Eduardo, muito obrigado pela tua presença, obrigado aí por um espaço na tua agenda, para a gente debater um assunto que tem ganhado aí muito espaço na pauta aí das vendas cada vez mais profissionais dentro do segmento aí da construção civil, né? Fala para a gente, até muito se fala sobre Customer Success, principalmente na área de software, né? E agora você está trazendo um cara chamado Customer Experience. Que bicho é esse, Eduardo? Fala um pouquinho para nós aí. Seja muito bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Prazer a todos estar acompanhando aí a nossa apresentação. Vamos tentar fazer um bate-papo de fato super leve aqui, tentar desmistificar alguns termos, né? Aliás, eu costumo dizer que não sou eu, mas muitos profissionais da área, o que mais tem são essas buzzwords para atrapalhar um pouquinho a nossa cabeça, né? Mas, assim, para começar a brincadeira toda, eu acredito que, apesar do termo estar em voga novamente, falar de Customer Experience é algo que já é falado há mais de 60 anos, né? Peter Drucker já falava isso na década de 60. Então, assim, acho que o objetivo aqui nosso hoje é tentar desmistificar um pouco dessa terminologia, dar um pouquinho dessa visão do que é o Customer Experience, diferenciar um pouquinho os termos, né? Falou de Customer Success, Customer Experience, fala-se de User Experience, tanta terminologia, mas como é que a gente coloca de fato as coisas em prática, né? Então, se eu tivesse que começar aqui desmistificando o que é esse bicho, eu diria que é basicamente a impressão que você deixa no teu cliente, né? Resultando aí no que ele pensa sobre a sua marca em todas as etapas da jornada. Então, são vários pontos de contato que levam em consideração a experiência do cliente. E aí, esses pontos de contato ocorrem de forma cruzada e não linear, como a gente costuma dizer, né? Que a jornada é linear. Então, essa somatória de pontos, né, positivos, negativos, vão criar algo que é a chamada experiência do cliente, né? Que é o Customer Experience. Então, um pouco dessa linha que vai a nossa conversa e espero poder contribuir fortemente aí com todos no mercado da construção, inclusive, né, até para me apresentar um pouquinho mais rapidamente, eu sou um dos fundadores da Dive, sou especialista em Customer Experience. A Dive hoje atende, inclusive, o setor da construção civil muito fortemente, marcas como Grupo Saint-Gobain, Quartzolit, Brasilit, Isover, Placo. A gente atende diversas marcas no mercado e essa vem sendo uma das observações que a gente mais tem nesse setor da construção civil, que eu acho que é onde a gente pode direcionar bastante a conversa, é a dificuldade de a gente ser mais customer-centric e menos product-centric, né? E eu acho que esse é um desafio do mercado como um todo. A construção civil ainda engatinha, mas iniciativas como a SMV focada em construção civil nos dá a possibilidade de dar passos ainda mais significativos nesse entendimento e na evolução do mercado. Legal. E o mercado começou muito a usar, as pessoas não querem comprar, elas querem experiências, e até começou a se gerar um certo clichê em torno disso, né? Mas, na prática, o fato é que, principalmente numa compra complexa como um imóvel, como um carro, como, enfim, um bem durável, né, de valor mais elevado, é muito mais do que dinheiro para cá e chave para lá, né? Tem uma complexidade enorme aí, e aí, na verdade, como você comentou lá no início, essa experiência se dá pela jornada, entre o primeiro contato, no caso do imóvel, né, para eu começar a procurar, né, classificado de internet, visita estande de venda, depois o processo de negociação, de contrato, de obra, se for um caso de imóvel comprado na planta, recebe a chave, enfim. Normalmente é um ciclo bem longo envolvido aí na maior parte dos casos, né? E que no final das contas, clichê à parte, é mesmo uma experiência, né? Não é uma questão transacional como comprar
ir a um restaurante, comprar um tênis, enfim, uma coisa mais evidente aí no nosso dia a dia. Então, fala para nós um pouquinho sobre a jornada e sobre a construção dessa experiência, seja ela ruim ou boa, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala, existe um entendimento, e às vezes um mau entendimento do conceito, porque quando a gente fala de experiência, e aí aquela frase, como você comentou, né, das pessoas, as pessoas não compram mais produtos, elas compram experiências, e quando a gente não vai entender o significado dela a fundo, a gente traduz a experiência como se fosse uma ativação, como se fosse um live marketing, né, como se você estivesse num evento e aquela experiência sensorial, né, dos sentidos, fosse o resumo do que é a experiência do cliente. Então, o termo é muito confundido com a experiência, né, que eu chamo de encantamento. Encantamento sensorial, não é a busca, né? Sensorial, exato. Né? Uhum. Isso daí faz parte, obviamente, de um artifício, né, para você conseguir colocar a cereja do bolo ali, né? Até brinco um pouco dessa história, tem um post meu no meu Insta, que quiser acompanhar. Eu falei que muitas empresas, muitas vezes, se preocupam tanto com a cereja do bolo e esquecem de fazer o bolo. Então, o ponto é que você quer encantar o cliente, mas na tua essência, culturalmente, a estrutura da tua empresa não entrega isso, não tem uma estrutura pensada para o cliente. Então, todo o artefato, né, que é a empresa que vai ter ali o escorregador, vai ter os M&Ms, vai ter os puffs, etc. e tal, eu acho que nada contra isso. Isso é magnífico, desde que culturalmente a estrutura da empresa, né, aquilo seja um artefato que faça sentido dentro do que está debaixo do iceberg ali, né, o restante do iceberg. Então, o ponto principal é que não seja a empresa que compra a primeira cereja e depois, né, vai tentar fazer o bolo, né, que vai dar muito ruim. Então, dentro desse contexto de, primeiro, separar os conceitos, entender que a experiência do cliente não é esse elemento de experiência sensorial, a gente precisa dar um passinho atrás e entender que se experiência tem a ver com todos os pontos de contato, a única maneira de entender os pontos de contato é mapear essa jornada, né? E a jornada ela não começa no momento da transação. Por mais óbvio que pareça, e é muito comum a gente pensar no setor da construção, a gente primeiro cria os produtos e depois vai buscar clientes para os nossos produtos. Quando que a lógica é o contrário, né? Você tem clientes, né, e vai encontrar produtos para esses clientes. Então, quando você pensa dessa forma, você analisa a tua jornada, começa a entender que o problema que ele tem que resolver não começa na busca pela tua empresa necessariamente, né? Começa muito antes, né? No momento em que ele tem uma dúvida como solucionar um problema dele, e em casos, inclusive, que ele nem sabe que tem um problema. Então, quando você olha para a jornada sobre esse viés, ou seja, de fora para dentro e não de dentro para fora, você começa a fazer um exercício muito importante, que é entender, legal, como é que o meu cliente pensa, o que ele precisa, o que ele necessita de fato, quais são as suas súplicas, os problemas que ele está enfrentando. Quando eu faço esse desenho e moldo essa jornada, claro que ela não é tão linear quanto eu estou colocando aqui visualmente, mas quando você faz isso, você tem a grande chance de entender como que você pode intervir e ser relevante para esse cliente em cada uma dessas fases que ele vai transitar. E aí o ponto principal dessa leitura que se faz sobre a jornada é o que vai garantir que esse caminho que ele vai percorrer diminua a fricção, porque ao passo que eu consigo entender como ele se comporta, quais são as súplicas dele, eu começo a desenhar minha parte, desde a parte de awareness, onde eu vou ter marketing atuando para criar conteúdo, criando campanhas, assim por diante, que ainda não é orientada a produto, mas sim orientada a resolver o problema daquela pessoa. E aí, quando eu faço isso, a entrada dele no meu processo, na minha jornada, fica muito mais fácil, né? Eu costumo dizer que é como se você tivesse um trilho, né? A experiência é o trilho, né? Os vagões ali são os pontos de contato. À medida que você vai transitando e vai ficando, quanto mais esse trilho tiver liso, sem fricção, mais o cliente passa, ele nem sente. Até brinco que de forma contraditória ao que se busca, né? Essa empresa quer aparecer, ela quer ficar posicionada. Eu costumo dizer que quanto mais invisível for sua empresa, melhor. Mais invisível no sentido de que o processo é tão fluido, é tão liso, que ele passa tão despercebido, tão suave, né? Quando eu falo invisível é nesse sentido. Então, aí é que tem que ser a busca, né? Mas para conseguir fazer tudo isso, Guilherme, é muito importante que você não busque só a cereja, você começa a construir o bolo. E o que é o bolo? O bolo é cultura, é missão, é você entender qual é a visão que a empresa tem de fato, né, numa visão top-down, se o board de fato entende que
não é customer centricity, né? Cliente no centro ou cliente centrismo, não é simplesmente uma coisa do tipo must have, mas eu não sei o porquê, né? Você tem que entender na profundidade que a questão de colocar o cliente no centro é uma condição sine qua non para a sobrevivência das empresas, por um motivo muito óbvio, né? Como eu comecei a falar no começo da conversa. Se o termo existe, né? Se já é falado sobre isso desde a década de 60, Peter Drucker já falava isso o tempo todo. Por que é diferente de década de 60 para hoje? A diferença é que é muito simples. Quando a gente olha para o mercado e vai dar olhada, e vai analisar a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, vai dar um contexto no qual as empresas, né, a administração dita moderna era executada, o que se acontecia era muito um processo de orientar os produtos a si próprio, né, ou a sua execução a si próprio, por mais que se falasse de cliente no centro, só que aquilo é muito mais falácia. Então, porque assim, quando você ia para a prática, você não tinha muito por que brigar por essa máxima, porque você não tinha concorrência. Então, a grande perseguição das empresas nesse período, até pouco tempo atrás, era de proteger uma única vantagem competitiva, né? Então, se você pegar todas as literaturas, o que se ensina? Qual é a sua vantagem competitiva? Num tempo atual, e aí acho que as empresas de tecnologias, inclusive, entenderam isso muito bem, onde não existe uma vantagem única competitiva, uma vez que a volatilidade está relacionada ao comportamento do consumidor, que, por sua vez, mais empoderado, passa a tomar decisões, e ele está mais empoderado justamente pela democratização da tecnologia. Então, tecnologia empurra comportamento empurra tecnologia, esse consumidor tem mais poder de decisão, começa a comparar mais, e esse ciclo vai ficando cada vez mais, essa decisão ficando cada vez mais volátil. E uma vez que fica volátil, eu fico exposto com a empresa. Então, a minha única vantagem competitiva pode ser, inclusive, o que vai fazer com que eu mate a minha empresa. Entende? Então, quando a gente compreende isso, aí você vai entender, poxa, agora eu entendi por quê, voltando na história da missão, por que a minha empresa, de fato, tem que ser centralizada no cliente. Não é porque é sexy, não é porque é cool você colocar uma empresa centralizada no cliente. Então, dito isso, compreendido isso, você vai começar a desdobrar agora. Então, todas as suas decisões precisam necessariamente passar por 4 vetores, né? Pessoas, processo, tecnologia e informação. Quando eu faço os questionamentos corretos sobre esses 4 ângulos, sobre esses 4 vetores, eu consigo entender que na hora de desenhar o processo, né? Vamos pensar o seguinte, quando eu falava lá da primeira revolução industrial, onde o que se mirava era muito a eficiência operacional, se mirava muito a eficiência fabril ali para que tudo acontecesse no menor custo possível, no menor tempo possível, com menos falha possível. Então, tudo era orientado para proteger a própria empresa. Então, quando eu mudo o processo, olhando para o vetor processos, quando eu mudo a visão de fora para dentro, eu chego no cliente, entendo, volto para casa e desenho os processos com o cliente em mente. Então, assim, abri o leque aqui de infinitas possibilidades na conversa, mas se é que a gente pode falar, né? Falei muito mais do que jornada aqui, mas eu acho que dá para ter um pano de fundo aí. Legal. E aí, na prática, o que a gente quer dizer é assim, algumas empresas saíram na frente e conseguiram criar modelos para, de fato, colocar o cliente no centro, né? E aí o cliente começou a ter experiências de estar, de fato, no centro para algumas dessas empresas. Quando ele passa a ter uma experiência com uma empresa onde ele não está no centro, as dores começam a aparecer de maneira muito forte, né? Então, daí, na verdade, não é uma questão se eu quero fazer ou se eu não quero, se é uma moda ou se não é, né? É um simples fato de até quando você vai sobreviver se você não começar a pensar dessa maneira, né? O teu cliente, se você tem uma farmácia, ele não compara com a farmácia do lado, ele compara com o Netflix, ele compara com o Starbucks, se ele vai comprar um apartamento, ele compara com o hotel que ele teve em Nova York, ou seja, as comparações estão muito mais horizontais do que verticais, né? Porque Total. A partir do momento em que eu tive uma experiência de estar no centro como consumidor, aí a minha régua foi lá em cima, eu não quero mais baixá-la, né? Então, é a ditadura, no bom sentido, do cliente no centro. Bom, Eduardo, entendi, legal, perfeito. Mas por onde eu começo, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer para começar a organizar a casa, né? Por onde começar as estratégias de Customer Experience para, de fato, não ser só um discurso e começar a adequar a minha empresa para fazer isso acontecer?
Bacana, bacana. Bom, o primeiro passo antes de falar por onde eu começo é desmistificar para quem está assistindo a gente, seja você uma pequena empresa ou seja você uma grande empresa, isso não tem diferença alguma do ponto de vista da possibilidade de extrair o máximo da mentalidade correta sobre Customer Experience. Outra coisa importante de tentar entender é que nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência muito grande a querer buscar rapidamente as dicas, as hacks, as táticas para materializar o conceito. Então, o primeiro passo é entender que Customer Experience tem muito mais a ver com conceito, com modo de pensar a experiência, do que necessariamente uma cartilha de passos. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tenta ao máximo fazer um passo, né, uma sequência lógica para os principais questionamentos ou verificações que você tem que fazer dentro da tua operação para dar esses passos, tá? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que nós temos aí entre talvez 5 ou 6 passos que você pode, dentro de um framework, você pode fazer o questionamento, né? Bom, antes de falar dos passos, eu gosto de recapitular aqueles 4 pilares que eu citei anteriormente. Então, quem estiver assistindo a gente, lembre, né? Pessoas, processos, tecnologia e informação. Então, toda empresa, ela sempre vai ter esses 4 vetores. Uma vez que eu tenho esses 4 vetores, as perguntas que eu tenho que fazer, né, que seria o primeiro passo, é entender se cada um desses vetores, quando eu olho para as pessoas dentro da minha empresa, elas estão treinadas com essa visão de que o cliente é o centro? Os materiais, os playbooks, os treinamentos, os materiais de venda, os materiais de atendimento, todos eles dão sugestões e na sua redação eles imprimem a necessidade de se pensar o cliente? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Segunda, de tecnologia. Quando a gente fala para tecnologia, hoje, eu faço as escolhas da tecnologia como fim ou como meio, né? Porque quando eu trago a tecnologia como fim, né? Ou seja, eu quero colocar um chatbot, eu quero colocar uma ferramenta de atuação de marketing, eu quero colocar um formulário X no meu site, eu quero colocar uma realidade aumentada. Isso é muito comum, inclusive em setores como construção civil, que quando se depara com inovação, querem adquirir tudo, mas não necessariamente sabem fazer com aquilo. Então, quando eu falo tecnologia, a primeira pergunta que você tem que fazer é: a tecnologia, ela ajuda ou ela atrapalha o teu cliente? Né? Porque muitas vezes a tecnologia está ali porque você acha legal ter aquela tecnologia. Ou porque, naquele afã de se olhar para a concorrência, o que é muito comum, Guilherme, a gente olha para a concorrência muito mais do que olha para o cliente, e aí você fala: não, porque meu concorrente tem, então eu preciso ter também, preciso estar na frente, preciso estar na vanguarda, né? Então você tem muito problema aí. Então, esse é o aspecto da tecnologia. O terceiro ponto é a informação. Então, a informação que eu tenho para o meu cliente, ela é fundamental, e não à toa se fala muito sobre Customer Data, existem várias maneiras de pensar Customer Data, e aí não precisa ir no espectro inteligência artificial, não estou indo nem para esse nível, mas se você utilizar uma boa centralização das informações sobre o seu cliente, o que vai acontecer? Você vai dar essa informação de uma forma mais disponível para o teu time, com as pessoas. Então, uma vez que o seu time tem acesso às informações, eles conseguem e servir melhor ao cliente, porque o que acontece muito? O funcionário não consegue acessar o e-mail porque só funciona no Outlook no computador da empresa. O funcionário não consegue acessar uma informação porque só o gerente dele tem tal informação num sistema que está bloqueado só para determinado acesso. Então, você tem que pensar que sobre a ótica do cliente, não sobre o teu processo, porque você faz para se proteger esses elementos. Então, como é que você inverte? Você faz o que é importante para o cliente, dá as ferramentas corretas para o teu colaborador, que é o pilar pessoas, e aí as informações que você vai passar a colher sobre toda a jornada, de modo que não é só colher, porque existe um afã muito grande, né, Guilherme, de quer a todo custo ter informações sobre o meu cliente. Então, você pega aquele formulário, coloca no formulário no teu site, você pede nome, CPF, endereço, etc, tudo, para um primeiro contato, ou seja lá por que for o contato. E muitas vezes as empresas pedem dados que elas nem sabem por que estão pedindo. Por quê? Porque alguém disse que ela tinha que ter todos os dados sobre o cliente. Então, quando você inverte a lógica de pensar na cadeirinha, nos sapatos velhos e surrados do cliente, o que você faz? Você tem que pensar que o formulário do teu site, que é um exemplo prático que eu dei, ele tem que ser sobre o que é importante para as pessoas, não o que é importante para a empresa. Então, quando você pergunta assim, quantos funcionários tem na tua empresa, isso é importante para ele ou é importante para você? Tem que fazer essa pergunta, porque perguntar quantos funcionários tem, isso é fácil, dependendo da empresa, você encontrar no LinkedIn. Então, por que você precisa perguntar para ele no formulário porque tem X funcionários? Então, entenda que quando a gente fala de Customer Experience, a gente está falando muito mais de mentalidade do que necessariamente de elementos práticos. Claro que eu vou trazer algumas coisas que podem ser questionadas. Beleza, a gente falou de pessoas, informação, tecnologia e processos.
E aí o processo volta para o primeiro item que nós falamos anteriormente. Por quê? Porque se eu tenho as pessoas engajadas, se eu tenho a informação sobre o meu cliente e se eu tenho tecnologia correta, o que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar os processos para servir a todos esses vetores, né? Então, vou servir um processo que vai escolher a tecnologia correta, um processo de como as pessoas vão atuar, um processo de como a informação entra e como a informação é processada. Então, tudo isso sempre pensando sobre a ótica do cliente. Superei os 4 vetores, aí eu vou entrar agora nos questionamentos. Então, vamos lá. Primeiro, criar uma visão clara na organização do que é a experiência do cliente, valores, cultura, missão e desejo. Falei isso anteriormente também. Então, a pessoa que está assistindo tem que pensar o seguinte: não adianta eu começar qualquer iniciativa de Customer Experience se a minha visão, de fato, enquanto corporação, não for uma visão de centralidade no cliente. E eu não estou dizendo para você botar um quadrinho atrás da tua mesa, na tua parede, não colocar nos valores ali, imprimir. Não é isso que eu estou falando. É que todo desenho estratégico, ou seja, para onde você está mirando a tua empresa, etc., você tem que colocar no enredo o cliente. Porque se não colocar ele nesse discurso, nesse storytelling todo, todas as decisões, seja ela qual for a metodologia de descascateamento de objetivos que você vai usar na sua empresa, como, por exemplo, o OKR, se você tem, por exemplo, um objetivo estratégico, que é, fazer o cliente ser fundamental dentro da minha organização. Na hora que você vai desdobrar isso, você consegue desdobrar porque o objetivo central está dizendo isso. Então, você não tem como você arrumar uma meta aqui numa área, né, arrumar uma estrutura aqui numa área, se lá em cima, no objetivo estratégico, não consegue, porque não corresponde, então a tua empresa não vai funcionar. Então, avalie se você tem essa visão, se não, crie uma visão clara, porque a redação também é importante, tá, Guilherme? Então, dizer assim, cliente no centro. Tá, mas o que significa o cliente no centro? Né? Essa visão precisa estar clara. E para nós, entender né? O seu... Porque Diga, cada empresa tem... Não, e o que significa para nós, né? Você não pode pegar uma frase do mercado, fazer Ctrl+C e dizer, olha, é isso que significa, né? Isso tem que estar atrelado aos valores, à cultura, ao histórico da empresa, ao perfil dos produtos que ela vende, ou seja, né, você que tem que construir essa visão do que é para nós, do nosso time, o Customer Centricity, né? Exatamente. E aí, isso que é o primeiro item. Quando a gente fala para o segundo, quer entender quem são os clientes. Pesquisas, conversas, personas, ICP, tem várias maneiras de você descobrir quem é o seu cliente, entender quem é o cliente. É engraçado, né? Porque parece batido falar assim, entenda o seu cliente, né? Todo mundo fala que o cliente tem que entender o cliente, e ninguém quer ouvir isso porque todo mundo está cansado de ouvir isso. Só que assim, a grande verdade é que não há esse entendimento, muitas vezes, né? Senão a gente não teria tantos problemas. Terceiro ponto, criar uma conexão emocional com seus clientes. Então, é muito mais como você diz do que o que você diz, né? Então, a conexão emocional que você cria com os seus clientes, então, quando a gente fala de uma marca que precisa se posicionar, uma marca que precisa... Não tem mais espaço para marcas hoje que ficam neutras no mercado, né? A nova geração, e a geração compradora, a sociedade como um todo, não está mais tolerando marcas que não se posicionam. Então, é importante entender que você se posiciona é um item. Segundo, como é que você se conecta com as emoções desse cliente, né? Como é que você se conecta entendendo ele? Quais são as emoções? Aspirações dele? Quais são os desejos dele? Puta, o imóvel, igual você citou. Cara, o imóvel não é sobre comprar o imóvel. É sobre se casar, é sobre morar sozinho, é sobre uma série de fatores. Como é que você se conecta da maneira mais positiva com ele? O outro item, que é o feedback, né? Então, capturar o feedback do cliente em tempo real, na medida do possível, é sempre importante também. Você precisa perguntar o que tem valor para ele. As pessoas falam, tá, mas como que eu vou descobrir quem é o cliente, o que ele precisa? Cara, tem uma metodologia muito fácil, chamada pegar o telefone. Né? Você vai chegar lá e vai perguntar para ele o que é importante para ele. Você não tem bola de cristal. Então, pergunta o que é importante para o cliente. Esse é um outro ponto. O outro ponto é uma estrutura de qualidade para o desenvolvimento da sua equipe. Falei do vetor ali atrás. Então, não adianta eu fazer todo o estradalhaço, todos os outros equipamentos, tecnologia, processos, acumular informação, se eu não empodero meu time. Porque é o meu time que, com a mentalidade correta, com as ferramentas corretas, é que vai conseguir levar adiante para o front, porque é o time que está no front, para o cliente essa experiência. Então, não adianta você blindar o teu time de informações sigilosas ou de informações que supostamente sigilosas, obviamente, tem algumas que são, mas para blindar na expectativa, na esperança ou no desejo, no ímpeto de, putz, não, essa informação não posso dar. E aí, o que você faz? Você tira um pedaço importante, decisório, para esse seu colaborador entregar a experiência que está sendo vendida lá no seu objetivo estratégico, tá? E aí, por último, para a gente não se estender demais aqui, que se deixar eu falo bastante,
é estabelecer as métricas, né? Quais métricas a gente vai usar para perseguir? Então, você vai ter NPS, tem o índice de satisfação, que é o SAT, né? Tem uma série de métricas que você pode utilizar para poder medir a satisfação. E depois que você faz tudo isso, a pergunta que fica, legal, medir satisfação, legal, bacana, mas tudo bem, como é que eu provo que isso tudo que você está falando, Edu, é rentável, que vai trazer recurso financeiro para a minha empresa, que vai trazer ROI para a minha empresa? Que essa deve ser a pergunta que as pessoas devem estar se fazendo. É muito simples, eu vou usar, tem vários mecanismos, eu vou usar só uma provocação, nem mecanismo. Existe uma terminologia, um conceito que a gente chama de massa, área cinzenta, né? Massa cinzenta. O que é essa área cinzenta? Imagine um iceberg, onde você tem a ponta, é o que você enxerga, o que está embaixo, obviamente, é o que você não enxerga. O que isso significa? Significa que, se a gente for pegar 100 consumidores, 100 clientes hoje, né, segundo essa mesma pesquisa, o que diz? Que apenas 5 pessoas, dos 100 clientes que têm problemas com você, reclamações, etc., ou algum problema com o teu produto, com o teu serviço, apenas 5, no máximo, apenas 5 vão manifestar essa insatisfação. Então, se eu fizer um cálculo, e aí vamos olhar o seguinte, se eu tenho qual é o meu LTV, meu Lifetime Value de cada cliente, eu sei qual é o tempo que ele fica comigo, quanto que ele me traz de recursos financeiros, e aí eu entendo que eu tenho um índice de reclamação ali X, de 5, dentro de 100, se eu fizer um cálculo dos outros 95% ou 95% no caso do universo de 100, como eu dei aqui de amostra, significa que eu vou pegar os 95 e multiplicar pelo valor que eu teria de receita, né, de LTV, e aí o que eu vou descobrir? Quanto dinheiro que eu estou jogando no mato, né? Essa é a verdade. Então, se eu só olhar para o que eu estou perdendo, Guilherme, que é onde dói mais, né, as pessoas têm muito mais medo de perder do que vontade de ganhar, você já vai entender que tem um buraco muito grande aí que precisa ser consertado só olhando para dentro de casa. Não estou falando para você fazer grandes investimentos, não. Então, é basicamente isso, Guilherme. Senão eu vou me estender aqui e vai ficar longo. E legal, Eduardo, acho que é o grande mantra dessa questão da visão do Customer Experience, da Customer Centricity, que é muito mais do que ferramenta, do que investimento, do que mobilização de estrutura, ou enfim, é uma maneira de pensar, né? Ou seja, não precisa ter uma área, uma pessoa, um departamento, para soar bem dinossaurico aqui, né? Para pensar isso. Na verdade, literalmente, do porteiro ao CEO, todo mundo tem que pensar com o cliente no centro, né? Exato. Exatamente, cara. E aí é muito curioso que quando a gente fala de as chaves, né, que a gente usa para tornar viável isso na empresa, é exatamente o que você falou, é muito menos grana e muito mais mentalidade. Não quer dizer que você não precisa de investimento, claro que vai precisar, porque quando se fala de tempo, principalmente, é um grande investimento, né, de mudar a cultura, tem uma série de coisas que precisa pensar. Então, é importante sempre lembrar disso, mais mentalidade e menos investimento, quando a gente fala assim de conceito, né? Obviamente que investimento precisa existir, mas é importante que a proporção é muito 80-20 ali, muito mais mentalidade que vai cascatear investimentos que você já tem hoje, decisões de investimento que você já tem hoje, você vai tomar elas de um modo diferente, entende? Então, não é aumentar o teu investimento, é escolher melhor seus investimentos, tendo na cabeça, tendo na mente essas decisões centralizadas no cliente. Perfeito, muito bom. E certamente na jornada aí da Dive, você acompanhando os seus clientes, viram clientes com a melhor das boas intenções e de movimentos sendo aplicados para começar a construir jornadas aí considerando o Customer Experience, mas que deram muitas bolas fora e projetos que deram errado e dinheiro que foi jogado fora, ou seja, eu cresci ouvindo a minha mãe falando assim, meu filho, aprenda com os meus erros, não com os teus erros, né? O que a gente pode olhar para o mercado, né? Principalmente você que está no dia a dia vivenciando essas experiências, né? Junto com o mercado, de iniciativas, de novo, na melhor das boas intenções que as empresas fizeram, mas que saíram pela culatra, né? Ou seja, onde que as empresas erram ao pensar e tentar implementar isso? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que ao longo da nossa conversa, a gente deu vários indícios de erros que são cometidos, né? Vamos tentar indexar aqui esses tópicos. A gente falou muito sobre a dificuldade de se pensar, primeiro,
vamos lá, quando a gente falou lá de encantamento, né, a primeira tradução que você tem, quando você vai ter um contato direto com o conceito, você tenta investir muito em encantamento. Então, você resume ali a tua área de atendimento como responsável pela experiência do cliente. Então, você já imprime ali, a primeira coisa que você faz, você chama o teu time de help desk, ou você chama o teu time de atendimento, de modo geral, saque, e você já intitula para eles o seguinte, olha, agora a gente é a experiência do cliente. Então, você já muda a terminologia, né? Já coloca lá Customer Experience Specialist, né? Já coloca aqui, eu sou o fulano do CX, e aquela coisa toda. Então, o primeiro erro que se comete, e aí, assim, é um erro pela ingenuidade, não é um erro no sentido, sabe, não pensado, é por falta de conhecimento mesmo. Então, eu costumo dizer que, nesse caso, você vai fazer igual aquele ditado popular, né? Você começa a ter uma bela de uma viola, mas tem um pão bolorento por dentro. O ponto é o seguinte, esse erro de se pensar pelo atendimento se dá porque a gente tenta resumir no primeiro momento que a experiência do cliente está só na mão do atendimento. Então, o que a gente tem que pensar nesse primeiro momento é fazer um cross. Olha para todas as áreas da sua empresa e tenta entender qual é a responsabilidade de cada uma dessas áreas na entrega de uma experiência positiva para o teu cliente. Então, quando eu citei ali em cima, né, o formulário, aquele é o papel do marketing ali, né, digamos. Se o marketing está coletar um monte de dados e você não faz o questionamento de entender o que é importante para o cliente e mais o que é importante para a qualificação, né, do time de vendas, já é um ponto a se olhar. Então, acho que o primeiro erro é tentar ser reducionista ao ponto de entender que isso é uma responsabilidade do time de atendimento, né, o que é sendo muito comum. Então, confunde-se muito experiência com encantamento, né, e aí isso acontece muito porque quando a gente pensa em experiência, né, que é o próximo passo de confusão, né, que acontece muitos erros que levam para serem cometidos, é que a gente olha para a Apple, olha para a Netflix, olha para todas essas empresas que são ótimos mente, inclusive, não devem ser excluídas, mas olha, sempre que se questionando, mas não dá para fazer porque eu não sou a Apple, não dá para fazer porque eu não tenho o investimento que a Apple tem, a Netflix tem, e assim por diante. Aí eu faço a seguinte pergunta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque se a gente está falando que a consequência de serem as marcas que são é justamente porque pensar a experiência do cliente, então o que vem primeiro, a experiência do cliente ou o dinheiro para fazer a experiência do cliente? Né? Então esse é um questionamento importante também do erro de se achar que você precisa ter muita grana para fazer. Então, repito de novo, estou indexando as coisas que eu falei ali atrás. Então, quando você faz esse comportamento, você começa a errar. E voltando para o primeiro item, quando a gente fala que acaba sendo um terceiro, mas está conectado com o primeiro, que é o atendimento. Então, quando você leva para o atendimento, você começa a coletar NPS, porque NPS é uma das métricas que mais se utiliza para entender satisfação, e quando você fala de CX e vai desdobrar em métricas, você vai esbarrar por NPS. Então, eu começo a virar um grande catcher de NPS, eu começo a querer pegar NPS de todos os lados, todos os momentos, então eu fico tão afim de pegar NPS, tão apaixonado por coletar NPS, que eu coleto NPS em tudo quanto é lugar, que agora não, terminou um curso, coloca aqui, terminou que você coloca aqui, termina, beleza, mas o que eu faço com esse NPS? Acho que essa é a primeira pergunta. Então, tomar cuidado de não reduzir, qual a moral da história? Não reduzir a experiência do cliente à coleta de NPS, o que é muito comum. Então, CX não é coletar NPS, né? Não é estabelecer mecanismos de medição. Isso é parte do processo para você abrir um looping onde você coleta o feedback, aprende com o feedback, produz insights com ele, muda a tua operação a partir dos feedbacks coletados e fecha o looping informando ao cliente o que você fez com aquela melhoria, com aquele aprendizado. E aí você fecha o looping, entende? Então, quando a gente fala de erros, primeiro reduzir a área de atendimento, depois a parte que eu te falei de achar que é caro, segundo, coletar NPS, e o quarto, terceiro, já perdi até a conta aqui já, é não definir metas e não ajustar a visão da empresa para que reflita essa missão, que é o item que a gente falou ali atrás. Esses são um dos principais erros. Outros erros que acontecem muito é a famosa área salvadora. Então, assim, é claro que você vai precisar de um owner, quando você for falar de experiência do cliente, uma empresa que não tem isso no seu DNA. Você vai precisar de um owner para abrir um projeto, digamos assim, para poder conversar com as áreas, desdobrar, fazer planejamento estratégico, entender e começar a desdobrar isso de uma forma mais leve possível, mais desdobrar. Mas Customer Experience também não pode ser uma área, né? Ele pode começar com um comitê que tem como responsabilidade garantir que todos os mecanismos de diferentes áreas estejam respirando o que é isso. Mas a área não pode ser responsável, uma única área não pode ser responsável por isso. Então, esses são alguns dos erros. Outros que a gente vê muito
contratação de ferramenta, vamos contratar ferramenta de MPS, vamos contratar ferramenta agora para cantar cliente, ou se não, Guilherme, uma coisa que acontece muito, é encantamento do cliente. Então, agora é o seguinte, é Customer Experience, então a gente tem que agora, o cliente fechou, você já manda um chocolate para ele. Você vai achando que a cereja, né, do bolo, né, que é o grande encantamento, né? Teria uma infinidade de coisas, Guilherme, mas tentei aqui, de modo muito orgânico, trazer algumas informações. Perfeito, muito bom. Acho que a grande filosofia em torno do assunto eu tenho, como empresa, N pontos de contato com o cliente, né, que constituem essa jornada, e que eles vão precisar acontecer. Eu posso escolher fazer de uma maneira que seja bom para mim, e aí é confortável, mas eu não sei se é sustentável, né? Ou fazer da melhor maneira que seja o melhor encantamento possível para o cliente. Eu vou ter que cobrar o meu cliente todos os meses. Cara, será que mandar aquele e-mail friozão com aquele boleto anexo e tal? Eu estou dando um exemplo super simplista aqui, mas é que, na verdade, acho que todo mundo começa a fazer os seus relacionamentos ali de dia a dia, né? As tarefas que precisa abraçar. Acho que o grande mindset se você precisa fazer, faz de uma maneira como você gostaria que fizesse para você, da melhor maneira possível, né? Qual que é a melhor referência que você tem num processo de cobrança de um cliente, no processo de entrega de uma documentação para um cliente, num processo de, enfim, qualquer coisa aí que envolva os N pontos de contato. Como é que você gosta o que te encanta quando você é o cliente? Cara, começa a pensar, levar isso para o teu dia a dia e, obviamente, né, existe muito do empírico envolvido, mas quando você começa a conectar essas coisas de uma maneira estruturada e começa a pensar e agir como cadeia, né, como uma grande corrente em torno disso, o Customer Experience começa a entrar na veia, né? E aí sim você começa a adicionar ferramentas, tecnologia, traz alguém de fora para te ajudar. Aí sim é a hora da cereja do bolo, né? Porque daí Total. O bolo já existe, né? Exato. E em linhas gerais é isso que a gente está tentando provocar aí uma faísquinha para as pessoas tentar dar um passo além, sair um pouquinho da zona de conforto, falar assim, cara, que o Customer Experience comece por mim aqui dentro dessa empresa, para a gente levantar essa bandeira aí tão importante, né? E o ponto principal quando a gente fala de construção civil, né, que é aqui a nossa audiência, é muito importante lembrar que eu falo com certa liberdade na construção civil, porque a gente está muito tempo dentro da construção, e inclusive eu palestro muito em eventos de construção civil. E eu falo sobre áreas que pouco evoluíram no mundo, né? Eles mesmos brincam muito com isso, né? Que é pesca, caça e construção civil. São as três coisas que menos evoluíram no mundo, né? E não é com um tom depreciativo que a gente fala isso, é com um tom de entender qual é a realidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de canteiro de obra, né? Fala, poxa, quanto a gente evoluiu no canteiro de obra, né? Se a gente for analisar bem friamente, a gente tem pouca evolução no canteiro de obra de verdade, né? Tangível e acessível para nós aqui no Brasil, principalmente. Então, isso por si só já mostra o quanto o setor ainda é muito focado nos próprios processos, muito focado na construção de novos produtos. Incorporadoras, por exemplo, na maioria das vezes, por mais que façam pesquisas né, local, onde eles vão pegar, onde eles têm um land bank deles, né, de terras, e a partir daquelas terras tomar as decisões sobre que empreendimento eles vão construir ali, isso tudo ainda é muito o desejo, um dedo na boca contra o vento, fala assim, vou criar um empreendimento X, etc., mas quando a gente vai olhar, e cara, a gente pega isso muito fácil, nem análise de, sei lá, simples, que está disponível gratuitamente, que é analisar o planejador de palavra-chave do Google para entender a incidência de pesquisa e termos naquela região específica, para entender o que as pessoas estão falando. Nem isso é feito. Então, assim, muitas vezes são criados produtos para compor uma linha de portfólio da incorporadora. Então, acho que não estou aqui, né, eu não falo com nenhum tom depreciativo, de modo algum, mas aqui é muito importante usar os recursos que a gente tem hoje, de olhar para o cliente de fato, que a coisa mais democrática que nós temos hoje é acesso às pessoas, né? Assim, é muito fácil você hoje conseguir informações sobre as pessoas para tomar uma decisão, principalmente no setor da construção. Então, acho que a grande discussão, quando a gente fala de setor imobiliário, vamos falar assim, é construção civil, mas vamos pensar no setor da construção civil como um todo, não é sobre a construção civil, né? É sobre as pessoas, é sobre onde elas estão.
Então, não seria diferente nesse mercado. Não é porque é construção civil, não porque é complexo. Eu até brinco que existe a síndrome do diferentão. Todo negócio você fala assim, mas o meu negócio é diferente. Mas o meu negócio é porque você não sabe lidar com corretor, lidar com... Todo mundo vai puxar essa bandeira, né, Gui? De diferentão. Então, assim, meu amigo, você não é diferente de todo mundo. Não é que você está no setor da construção, você não é. Todo mundo vai ter que fazer essa mudança. E aí, para finalizar um pouquinho da minha fala, é só lembrar que é muito menos sobre o quanto o teu negócio precisa estar de pé, né? Quais produtos você precisa colocar no ar, e mais sobre o que você está pensando de fato a respeito do teu cliente. Então, pare de procurar clientes para os seus imóveis e comece a procurar imóveis para os seus clientes. Perfeito, muito bom. E o negócio do diferentão aí é muito engraçado, né? Porque assim, ok, você pode ser diferentão, o teu cliente não é, então se mexa, né? Exato. Legal. Bom, Eduardo, o tempo passou voando, né, cara? Muito obrigado aí pela tua contribuição. Gostei muito aí dessa aula de Customer Experience. Como é que a gente faz aí para quem quiser manter contato contigo, fazer um networking, conhecer um pouco mais do trabalho aí da Dive? Compartilha com a gente como é que o pessoal consegue te encontrar nas redes para manter contato com você. Perfeito. Primeiro é o meu... Onde eu produzo muito conteúdo intensamente de Customer Experience no Insta, então Edu, F-O-N-C-A, apareceu aí na tela. No meu LinkedIn também tem muita coisa lá, e lá vai ter o site da empresa, vai ter tudo. Então, quem quiser entrar em contato comigo, esses 2 canais são os meios mais fáceis de conseguir tirar qualquer dúvida a respeito do tema, e principalmente compartilhar conhecimento, que é o que eu faço bastante lá. Tem conteúdo, tem palestra, tem artigo, tem tudo lá, é só procurar. Perfeito, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado aí pela enorme contribuição para a nossa trilha de economia e gestão. Pessoal, continua conosco, tem muito ainda pela frente. Tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.